Você aí já fez uma compra e depois se arrependeu de ter feito ela? Ou então fez uma compra e nem percebeu, quando viu já estava lá passando o cartão? Ou quem sabe você é do tipo de pessoa que acaba de quitar um financiamento de muitos anos, muitos meses, e aí você finalmente tem uma folga financeira aí no seu orçamento para fazer uma coisa diferente, para começar a poupar, mas quando você percebe, aquela sobra já foi comprometida com alguma outra compra que você fez? Pois é, isso acontece com muitas pessoas e isso é comum, infelizmente. Por quê? Porque a maioria das nossas compras e aquisições elas são emocionais. E isso é um fato, mas não tem nada de errado com isso. O problema é quando essas emoções que nos fazem comprar acabam comprometendo a nossa vida financeira. E aí nós acabamos sendo sabotados por essas emoções. É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Um monte de gente tenta fazer de alguma forma para controlar as finanças usando planilha, usando aplicativo, fazendo promessa, sei lá, um monte de coisa, mas essas pessoas não conseguem fazer. Por quê? Porque a solução não está nessas ferramentas. Na verdade, o problema dessas pessoas é que elas usam o dinheiro de acordo com as emoções delas e essas emoções não estão muito bem controladas. Então, antes delas tentarem controlar o dinheiro, elas precisam aprender a controlar essas emoções. Porque senão o que vai acontecer vai ser uma sequência de frustrações. Quando você vê, você passou um período muito grande, vários anos, e você não fez nada. Quando eu digo nada, é nada que realmente te deu satisfação, nada que realmente te deu prazer, nada que você fala assim, isso aqui valeu a pena. Vai sendo só uma frustração atrás da outra e você fica com aquela sensação de impotência de que nunca sobra. Às vezes a gente até tem um aumento no nosso salário, no nosso rendimento, mas sem perceber, aquilo já depois de 1 ou 2 meses já está comprometido de novo e a gente fica naquela bola de neve sem fim. Para a gente poder sair disso, a gente precisa primeiro entender que a maioria das nossas compras e aquisições elas são emocionais. E eu vou ensinar aqui nesse vídeo como controlar essas emoções e como a gente precisa gastar o nosso dinheiro para que a gente não tenha arrependimento depois e, mais do que isso, para que a gente possa usar o nosso dinheiro da melhor forma possível. Se a gente conseguir entender o processo dessa tomada de decisão aí e a consequência desse processo, matou a charada. A gente vai ter aí muito sucesso com o dinheiro que a gente tem nas nossas mãos hoje, porque muitas vezes a solução não é ter mais dinheiro, a solução é aprender a controlar as emoções e eu vou mostrar aqui para vocês nesse vídeo aqui. Então entenda o seguinte, se você não quer ter frustração com o seu dinheiro, com a forma que você usa ele tem que ser usado para pelo menos 3 coisas muito importantes na vida. Se você não usa o dinheiro para essas 3 coisas, a chance de você se frustrar ela é altíssima, eu diria que ela é quase certa. E esse é o problema, as pessoas usam dinheiro para coisas erradas, para coisas que não têm a devida importância e aquilo que realmente vai tirar essa sensação de frustração, elas acabam não usando o dinheiro para isso. E eu vou mostrar quais são essas 3 coisas importantes que vocês precisam entender. Número 1, o dinheiro ele precisa ser usado para dar segurança. Como assim segurança? Você que tem a sua reserva financeira, a sua reserva de emergência, sabe muito bem o que é essa segurança que o dinheiro pode dar pra gente. Porque quando você tem ali um montante guardado, você não fica com medo de perder o emprego amanhã porque você não tem onde cair morto. Você tem ali algo que vai te manter nesse padrão de vida por pelo menos 6 meses, de 6 meses a 1 ano. Agora, quando a gente não tem isso, a gente acaba vivendo ali com os nervos à flor da pele, porque a gente não sabe o que pode acontecer no dia de amanhã e a gente fica ali desesperado. Tem muita gente que, se fechar a torneirinha ali do dinheiro, da receita, do salário dessa pessoa, ela não consegue viver 1 mês, já estão comprometidas. Então a gente precisa ter o dinheiro para dar segurança. Essa é uma das funções essenciais que o dinheiro tem na nossa vida e a gente precisa entender que ele tem que ser usado para isso também. Muitas pessoas não usam dinheiro para ter segurança. Vou abrir um parênteses aqui nessa questão da segurança, porque tem uma coisa muito específica com homens, nós homens aqui dentro do casamento. A função de trazer segurança vem do homem. E a mulher sente isso no homem também através das finanças. Então, se você, homem, não administra o dinheiro da sua família de uma forma adequada, se você não corre atrás de novas fontes de renda e a sua família está lá passando no aperto, você não vai trazer essa segurança, você não vai conseguir esse dinheiro que vai trazer essa segurança para a família. Sim, a família tem o marido e a esposa e os dois podem trabalhar, mas a principal função está aqui, está com o homem, está com cabeça. Então,
Fecha o parênteses aí. Segunda forma que o dinheiro tem que ser usado, ele tem que ser usado como um potencializador de coisas boas. A gente sabe isso, parece meio óbvio, mas nem todo mundo faz isso. E acaba, como eu falei, se frustrando depois. Então vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Se o marido e uma esposa, eles vão sair para curtir, vocês podem sair, tomar um sorvete, um açaí, e vai ser muito legal, vocês estão na companhia do outro, vocês vão aproveitar, vocês vão curtir, mas se vocês tiverem uma condição financeira melhor, vocês podem potencializar essa diversão, essa saída, vocês podem ir num restaurante um pouco melhor, ter uma experiência gastronômica diferenciada, vocês podem ali ter um ambiente diferenciado, tudo isso vai fazer o quê? Vai potencializar esse momento bom que vocês vão ter, não é verdade? Ou, por exemplo, vocês que já têm filhos, filhas, você pode ter um momento de férias em família, você pode pegar o carro aí, a gente que mora em São Paulo, né? Em 2 horinhas a gente está na praia, às vezes até menos, e você pode passar a temporada lá na praia se divertindo com seus filhos. Eu fiz isso a minha infância inteira e foi muito bom, Mas se você tiver uma condição financeira que te permita, por exemplo, viajar para um outro país, por exemplo, ir para Disney, curtir umas férias na Disney com a sua família, isso pode potencializar esse momento de lazer com a sua família. Então, o dinheiro, ele tem que ser usado também para esse tipo de coisa, para potencializar esses momentos bons, essas coisas boas. Isso aqui que eu estou falando vale para tudo, vale para moradia, vale para educação, vale para transporte, vale para qualquer área da nossa vida que a gente pode potencializar. Essa é uma função muito importante, a segunda função que o dinheiro tem que ter nas nossas vidas. A terceira função do dinheiro, muito importante, tão importante quanto as outras duas que eu falei, é a questão da generosidade. Sim, a gente tem que ser generoso também e usar o nosso dinheiro para isso. Todo mundo conhece aquela frase que diz: é melhor dar do que receber, e essa é a mais pura verdade, né? Você aí que, por exemplo, tem contribuído com alguma causa, ou na igreja que você congrega aí, você oferta, você dá os seus dízimos, você pode ajudar pessoas carentes e uma série de coisas. E isso é muito bom, isso depois volta pra gente, né? Mas tem pessoas que não usam o dinheiro para esse tipo de função, de finalidade. E não tem como a gente se sentir completo sem ter também essa lacuna da nossa vida preenchida. E o dinheiro nos ajuda a preencher isso, essa questão da generosidade. E aí o que acontece? Se o seu dinheiro não é usado para essas 3 funções que eu falei agora, a chance de você ter frustrações, vou falar no plural, frustrações financeiras sucessivas na sua vida é altíssima. E é isso que geralmente acontece. Se você vê pessoas que sempre estão descontentes com a vida financeira, você pode ver que ela não usa o dinheiro para uma dessas 3 coisas ou para as 3 coisas. Ela gasta com qualquer coisa menos isso. E aí volta naquela questão inicial que eu falei. O dinheiro, ele é emocional. As nossas compras, elas são emocionais. Mas não tem nada de errado com isso, porque isso é um fato. Querendo ou não, aquilo que a gente compra está diretamente ligado com uma emoção que a gente está sentindo, por mais racional que a gente possa ser. E eu falo isso com conhecimento de causa, porque eu sou um cara extremamente racional, mas eu sei que tem emoção envolvida nisso. Agora, eu preciso saber como que eu não deixo essa emoção depois me deixar arrependido, essa emoção me levar para um caminho que eu vou gastar de uma forma indevida o meu dinheiro. E eu quero mostrar aqui algumas formas que dão certo, vai por mim que eu já testei isso, para você evitar que as suas emoções te controlem e te dominem e façam você gastar o seu dinheiro de uma maneira errada, de uma maneira equivocada. E a primeira coisa que você precisa entender é que o nosso cérebro, ele é dividido em 2 partes. Ele tem uma parte da razão, ele tem uma parte da emoção. E o que acontece? Quando nós estamos para comprar alguma coisa, vou simular aqui uma situação bem interessante, tá? Isso acontece mais com mulheres, mas isso pode acontecer com homens também. Então imagina aí uma mulher que vai comprar uma roupa e ela vai numa loja e ela prova uma roupa, ela prova outra. E o que uma vendedora quer bater a sua meta ali vai fazer para que aquela mulher compre aquela roupa ou aquelas roupas? Ela vai dar motivos racionais, lógicos, ou ela vai falar assim: nossa, esse vestido aí te deixou mais bonita, te emagreceu? Dá uma olhada ali, já pensou você usando isso aí numa festa e tudo mais? Então você começa a ver que sempre tem, sim, essa questão emocional. E é muito nisso que está realmente baseado muitas estratégias de marketing. Se você for ver hoje no marketing digital, são tudo através de gatilhos mentais que vão mexer com as suas emoções para que você, enfim, compre determinados produtos. E é assim que funciona o nosso cérebro. E o que a gente precisa fazer nesses momentos? Parar e, de alguma maneira, ativar o lado racional. E aí ele vai ajudar essa emoção a não comprometer o seu bolso. Então, o que a gente precisa fazer para não se frustrar? Uma coisa muito simples: perguntas. É isso que a gente faz.
perguntas. Por quê? Porque a nossa emoção, nosso lado emocional, ele não responde perguntas. Ele simplesmente reage a impulsos. Ele simplesmente responde a estímulos. Ele simplesmente age de acordo com gatilhos mentais que são colocados diante de nós. Agora, quando eu faço uma pergunta, o seu cérebro fala assim, opa, isso aqui eu tenho que raciocinar. Isso aqui eu preciso pensar. Isso daqui eu preciso ver o que eu vou fazer. Então, eu começo a usar o meu lado racional. E aí que vem a grande sacada, porque a gente evita de fazer besteiras. E eu vou falar algumas perguntas bem estratégicas que você pode fazer em alguns segundos para que você evite de fazer uma besteira. E aqui, gente, um outro parênteses. Não estou falando que você não tem que comprar roupa, que você não tem que, sabe, ir no shopping e às vezes fazer algumas compras que você está precisando, nada disso. Eu só estou falando que a gente precisa se atentar para não fazer besteira, para não fazer coisas que são assim insanas e a gente acaba fazendo muitas vezes sem perceber. Então, essas perguntas que eu vou falar aqui, elas são chave porque elas travam temporariamente essa questão emocional, elas nos obrigam a pensar. Nesse momento que a gente pensa, a gente realmente percebe se a gente está fazendo alguma coisa que faz sentido, que a gente tem que fazer, que a gente pode fazer, ou não, se é realmente uma cilada aí que a gente vai se frustrar lá na frente, beleza? Então anota aí, porque são 4 perguntas que você precisa se fazer antes de comprar qualquer coisa. Muito simples, muito direto e objetivo, mas essas 4 perguntas aí vão ativar o seu lado racional e aí você vai ter que dar uma resposta para isso. Você não vai conseguir fugir, você vai precisar responder isso. A primeira pergunta que você precisa fazer é: eu quero comprar isso? Parece um pouco óbvio essa pergunta de eu quero. Como é que eu vou comprar alguma coisa que eu não quero? Isso é possível. Senão a gente não se arrependeria depois de fazer algumas compras. Imagina uma situação de, por exemplo, você está com vários amigos ali e vocês estão, às vezes, numa empolgação, porque tem uma promoção muito grande, porque tem um desconto muito grande. E aí, às vezes, alguns amigos seus que querem comprar aquilo, eles até vão lá e acabam levando outros, e você pode ser um desses outros. Então, às vezes, se você parar por um momento e falar assim: eu realmente quero isso? Eu quero comprar esse negócio aqui? Ou será que eu estou sendo um pouco levado na manada nesse momento aqui, porque eu estou vendo outras pessoas comprando, porque alguém me falou alguma coisa, porque eu ouvi determinado comentário? Para e pensa: eu realmente quero isso? Essa é a primeira pergunta. E às vezes pode ser que você chegue à conclusão de que você não quer isso. A segunda pergunta que você faz é: eu preciso? Ou seja, eu quero isso daqui. Agora, eu preciso disso? Faz sentido eu comprar isso aqui para mim? Porque também, muitas vezes, nós compramos coisas que nós não precisamos. Acontece também em momentos onde a nossa emoção está comandando. Em momentos onde, dependendo do que foi falado, dependendo do que foi mostrado, dependendo do que aconteceu ali, a gente pode estar comprando alguma coisa que nós, de fato, não precisamos. Então, essa pergunta também do eu preciso, ela é importante e ela pode nos salvar em vários momentos. A terceira é muito importante também, é eu posso. O que é essa eu posso? Eu posso financeiramente fazer essa compra? Eu posso financeiramente? Eu tenho dinheiro para fazer isso? Ou eu estou fazendo uma compra com dinheiro que eu vou receber lá na frente? Já começou errado. Então eu preciso entender se eu posso fazer isso, se eu tenho dinheiro para fazer isso. E às vezes pode ser que naquele momento eu não tenha dinheiro, então eu não posso. Eu não deveria estar fazendo isso, beleza? A quarta e última pergunta que você tem que se fazer é o seguinte: eu devo fazer? Por que eu devo fazer depois de eu posso fazer? Porque às vezes a gente pode fazer, quer dizer, a gente tem dinheiro em caixa, vamos colocar assim, eu tenho dinheiro ali para fazer aquela compra. Mas se eu fizer aquela compra com aquele dinheiro que eu tenho, vai existir uma outra prioridade que não vai ser preenchida, por exemplo. Então eu posso ter um dinheiro ali e aquela compra não ser tão necessária, não ser tão importante como uma outra coisa que eu preciso. Entende? Às vezes tem 2 coisas que eu preciso, mas eu preciso mais dessa e eu estou comprando essa. Então eu devo comprar essa antes dessa? Não. Essa quarta pergunta também nos ajuda. E aí quando você faz essas 4 perguntas na sequência, a chance de você errar na compra é muito menor. É muito menor. A chance de você ter a frustração que eu falei no início do vídeo, ela cai a menos de 10%, porque você começa a pensar antes de agir por emoção. De novo, gente, não tem nada de errado em fazer compra de acordo com as nossas emoções, mas a gente precisa fazer essas perguntinhas aí para obrigar o nosso cérebro a raciocinar e não deixar que as nossas emoções
tomem conta do nosso dinheiro. Se isso aqui fez sentido para você, eu recomendo que você passe a treinar isso. Sim, treine isso, porque é uma coisa que você às vezes não está acostumado a fazer e você precisa pôr isso em prática. Então pode ser que no começo seja um pouco mais difícil, mas ao longo do tempo você vai ver que esse tipo de comportamento vai te ajudar e vai te ajudar muito. E assim como esse comportamento pode te ajudar, eu acredito que esse conteúdo desse vídeo aqui pode ajudar outras pessoas também. Se você também acha, compartilha esse vídeo aqui com outras pessoas, curte, comenta, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito. Aqui nós vamos continuar trazendo dicas, trazendo conteúdos relevantes para que isso cada vez alcance mais pessoas e eu conto com vocês. Tamo junto!